Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, começar a nossa aula de língua portuguesa. Hoje teremos uma revisão de conteúdos novamente, hein? Olha só como o assunto está sendo revisado antes de chegarmos à nossa avaliação. Na semana anterior, vimos a diferença entre a concordância nominal e a concordância verbal. Hoje, veremos a diferença entre a regência nominal e a regência verbal, para que o aluno não confunda quando a questão solicitar que o aluno possa verificar qual das alternativas apresenta um erro de regência nominal, ele não busque a resposta do verbo, certo? Então vamos tirar a dúvida quanto à diferença quando for solicitado regência nominal e quando for solicitado a regência verbal. O que é a regência nominal? Nominal é a forma que os substantivos, adjetivos e advérbios, ou seja, os nominais, se relacionam com seus complementos. Geralmente essa relação é feita entre o nome e o seu complemento com a utilização de uma preposição. Então, a regência nominal estuda justamente isso, a relação que o nominal vai ter com o elemento que serve de complemento. Quando fala nominal, estamos falando de substantivos, adjetivos e advérbios. O complemento pode ser qualquer termo que complete o sentido daquela palavra. Mas entre esses dois elementos, geralmente teremos uma preposição. A preposição vai servir para ligar esse nominal ao seu complemento. Saber qual preposição utilizar a preposição correta para aquele nominal é fazer bom uso da regência nominal. Então o aluno aqui precisa do conhecimento das preposições e de qual a preposição que deve ser utilizada. No módulo de vocês tem uma lista de palavras de nominais e os seus complementos, certo? Alguns nominais só admitem a preposição para, outros admitem o com e o em, outros admitem o a e o para, e assim por diante. Então, cada nominal tem a sua complementação. Alguns, somente em ler, nós já podemos perceber que existe um erro. Fica um pouco sem sentido, fica com a aparência de uma frase errada. Mas em alguns outros casos é necessário utilizar justamente esse conhecimento de qual complemento utilizar. Precisa ter realmente domínio do assunto. Então essa é a regência nominal. A regência verbal é a relação existente entre os verbos, já que agora é verbal, não é nominal, o termo principal é um verbo, e os seus complementos, ou seja, a forma como o verbo se liga ao objeto direto ou indireto. Então aqui nós estamos falando de transitividade verbal. Então nós temos um verbo que ele precisa ser complementado, e esse complemento poderá vir ou não com preposição, ou seja, poderá ser um objeto direto ou um objeto indireto. Saber identificar qual complemento utilizar, se aquele complemento deve vir com preposição ou sem preposição, se aquela preposição é a correta ou a incorreta, é fazer bom uso da regência verbal. Então, novamente, é necessário o conhecimento sobre preposições. Além disso, na regência verbal, é indispensável que o aluno conheça a transitividade verbal. Então, se eu estou falando aqui de verbo transitivo direto, objeto direto, objeto indireto, e o aluno aí que está assistindo ficou assim meio que, o que é isso? Eu já estudei isso, mas eu não sei muito diferenciar. Então esse aluno não tem capacidade de resolver uma questão de regência verbal. Ele vai contar com a sorte, porque esse assunto, regência verbal, ele exige que o aluno já tenha o conhecimento sobre transitividade verbal, certo? Então se você ainda não é o cara de qualidade, não é bom em reconhecer transitividade verbal, você não saberá, não se dará bem em questões com regência verbal. Um assunto exige o outro, certo? Então essa é a diferença entre a regência verbal e a regência nominal. Vamos ver alguns exemplos agora para perceber se a gente conseguiu, na prática, entender de fato o que é uma e o que é a outra. O médico assistiu o paciente. O médico assistiu o paciente. Então aqui nós temos um exemplo de regência verbal, né? O médico assistiu, o verbo assistir, no sentido aqui de dar assistência, certo? Então aqui ele assistiu se refere a dar assistência ao paciente. Então aqui ó,
O médico assistiu o paciente. Então aqui é um verbo transitivo direto, porque aqui eu não tenho preposição. Então essa é a forma correta, certo? De utilizar. Os alunos assinaram ao documento. Aqui assinaram, novamente regência verbal. Documento é o complemento, está sendo relacionado por uma preposição. Qual é a diferença, professor, entre os dois exemplos aí? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem a preposição, certo? Aqui não tem uma preposição. Aqui é um verbo transitivo indireto. Ele pede o complemento. Os alunos assistiram, assinaram. Assinaram o quê? O cheque, boletos. O que foi? Assinou o quê? O contrato? Não. Assinaram ao documento. Então, ao aqui é preposição. Então, o verbo aqui ele é verbo transitivo indireto. E aqui o complemento é um objeto. Aqui também é um objeto. Mas se aqui o verbo é transitivo direto, aqui o objeto é direto. Se aqui o verbo é transitivo direto, aqui o objeto também é indireto. Então essa é a relação aqui estuda a regência verbal. A relação do verbo com os seus complementos. Então verbo, complemento, verbo, complemento. Colocar aqui preposição correta, relacionar corretamente o verbo ao complemento é fazer bom uso da regência verbal. Regência nominal. Estou alheio a tudo. Estou alheio pede o complemento. O complemento de alheio é a tudo. Então esse aqui, que é a preposição, saber reconhecer que deve ter um aqui para relacionar o nominal ao seu complemento é fazer bom uso da regência nominal. Gente ávida por dinheiro. Aqui eu tenho novamente a preposição, tenho o nominal, ávida, e tenho o complemento dinheiro. Saber colocar a preposição correta aqui. Saber colocar a preposição correta aqui é fazer bom uso da regência nominal. Então essa foi a nossa aula de revisão sobre regência nominal e regência verbal. A atividade para casa fica na página 58 do módulo. Se ainda assim ficou alguma dúvida, entre em contato comigo através do WhatsApp, tá certo, pessoal? Se organize, estamos para fechar o processual, hein? Já vou começar a fazer a tabela. Vou fechar o processual esses dias agora, hein? Então, quem tiver pendente, não venha me perguntar não. Professor, estou faltando algo não. Você sabe o que você faz e o que você deixa de fazer sem chororô, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.